Seu capítulo 1, e eu quero ler dos versículos 32 ao 34, para tratarmos sobre um tema que é de grande relevância, estarmos enfatizando sobre esta verdade bíblica. Evangelho de Jesus, segundo registrou o evangelista e apóstolo João, no seu capítulo 1, versículos 32 a 34, escrito está: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como a pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Testificado que este é o Filho de Deus. Exatamente sobre isso que eu quero pregar. Jesus Cristo, o Filho de Deus. As filosofias, talvez o conhecimento vago ou a falta do conhecimento das Escrituras, ou até mesmo a razão maior, porque o Deus deste século, Deus com D minúsculo, a saber, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não crescem no Evangelho. E à luz do Evangelho, a temática da Bíblia, o que deve circundar toda a história é Jesus. João vai colocar o eixo em Jesus. Jesus é a lei. Jesus substitui o templo. E a fé está centrada na pessoa de Cristo. Desde o começo de tudo, ainda no Gênesis, Deus fizera uma promessa, no seu capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um para esmagar a cabeça da serpente. Os profetas vaticinaram, todo o Antigo Testamento apontava para a vida do Messias. Os profetas, eles profetizaram a respeito da vinda do Cristo, do ungido. E quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer de forma clara que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus, nascido de mulher, sob a lei. Isso será narrado pelos evangelistas. O Novo Testamento já traz o prenúncio do nascimento de Jesus, homem, que deixou a sua glória junto ao Pai, embora ele também tivesse a natureza divina. Contudo, esta não interferia em sua natureza humana. E eu escolhi o Evangelho de João para ler
e tratar sobre este assunto, porque o Evangelho segundo João é o Evangelho mais puro, é o Evangelho mais radical, é o Evangelho mais teológico, com uma cristologia mais desenvolvida, que se preocupa em apresentar a divindade de Cristo. João terá um destino universal, pois ele escreve não para uma comunidade específica, mas para todas as comunidades cristãs, em todas as épocas e lugares. E João trará alguns objetivos, com o propósito de inspirar os leitores, os ouvintes, a fé em Cristo. E isso estará claro nas páginas deste livro. Crer que Jesus é o Filho de Deus e crer nele para ter a vida eterna. Primeiro objetivo, crer que Jesus é o Filho de Deus. E o segundo, crer nele para ter a vida eterna. E quando nós nos debruçamos nas páginas áureas, capítulo por capítulo, teremos revelado verdades a respeito de características, de qualidades de Jesus. O propósito do Evangelho, segundo testemunhas muito antigas, havia sido escrito e publicado em Éfeso. O último Evangelho dos 4, incluindo os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, foi João, o último, a pedido de alguns bispos asiáticos, a fim de combater certos erros sobre a divindade de Cristo, que na época o agnosticismo era muito forte. Dentre as negações neotestamentárias, havia sido propagado por um certo judeu chamado Cerinto, que Jesus Cristo não era o Filho de Deus e não era um ser divino. Diferentemente dos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm com uma visão conjunta, e é assim chamado, dado a certa semelhança, e eles tratam sobre a vida exterior, sobre os aspectos da vida humana, sobre os discursos públicos, e enfatiza o ministério de Jesus na Galileia, enquanto João vem e fala da vida íntima do meigo nazareno, vai tratar sobre a vida divina, os seus discursos pessoais, e vai enfatizar o seu ministério na Judeia. Quando nós analisamos assim, veremos que somente João escreve algumas particularidades. No capítulo 2, por exemplo, somente o evangelista João narra o primeiro milagre, quando Jesus transforma água em vinho, lá em Caná, em um casamento. Somente João vai descrever o diálogo de noite de Jesus com certo mestre de Israel chamado Nicodemos, e vai tratar sobre a doutrina da regeneração, sobre a importância do homem nascer de novo. Somente João vai especificar quando Jesus, cansado, humanamente falando, do seu trabalho árduo ministerial, que durou 3 anos e meio aqui na terra,
E dado o momento, saindo da Galileia e indo outra vez para a Judeia, a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E junto à fonte de Jacó, em um poço, ele parou. E ali, só João registra, quando a mulher samaritana, aleluia, vai ouvir do próprio Jesus, que ele é a fonte de água viva, e todo aquele que bebe desta água, nunca tornará a ter sede. Somente João trará em seu registro, no capítulo 5, aquela cura, aleluia, do paralítico que há 38 anos tentava descer as águas lá do tanque de Betesda, mas não conseguira, aleluia. A fila era grande, e pela dificuldade de locomoção, outros iam e mergulhavam primeiro, porque se cria, aleluia, a época que um certo anjo descia para movimentar as águas, e todo aquele que descesse era curado. O homem, o paralítico, ele tinha essa esperança, mas naquele dia Jesus chegou perto dele e perguntou-lhe: queres ficar são? Aleluia. Jesus curou aquele homem. Glória a Deus. Somente João vai registrar aquele fato em que escribas e fariseus, que eram grupos religiosos, e trouxeram uma mulher que fora pega no ato de adultério para ser apedrejada, segundo os religiosos. Aleluia. De fato, a lei dizia isto, mas eu disse no início que Jesus, ele é o cumpridor da lei, e com o seu olhar de misericórdia, ele não condenou a mulher adúltera, pelo contrário, aleluia, ele a libertou. Glória a Deus. Somente João, no capítulo 9, vai revelar a cura do cego de nascença, que os discípulos haviam perguntado a Jesus, que quem havia pecado, se era ele ou se era os seus pais. Jesus não, ele respondeu que não, nem os pais e nem ele, mas era para que no cego, nele, naquele homem, se manifestasse as obras de Deus. Jesus fez algo, aleluia, que fugia da naturalidade. Cuspiu, fez lodo, untou os olhos do cego e disse: vai ao tanque chamado Siloé e lava-te. E quando aquele homem voltou, esse foi o testemunho, porque Jesus havia se retirado, e alguém perguntava: é este que havia sido cego? Uns diziam: parece com ele. Mas ele mesmo batia no peito, dizia: sou eu. E como foi que isso aconteceu? Aleluia. O mesmo que havia sido cego respondia: o homem chamado Jesus. Aleluia. Ele untou os olhos e mandou eu me lavar. Eu fui, lavei-me e voltei vendo. Estamos falando de particularidades que João vai descrever, de momentos específicos da vida de Cristo aqui na terra. E no capítulo 11, somente o evangelista descreve o grande milagre da ressurreição. Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, glória a Deus. E Jesus se revelou ali, naquele dia, depois de 4 dias, que Lázaro já estava morto, sepultado. Mas Lázaro
ouviu a voz de Jesus lhe chamando, e ele sai do meio do túmulo. Glória a Deus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Somente João vai registrar o momento em que, quando a turba chefiada por Judas vai prendê-lo lá no jardim do horto, no Getsêmani, região do Monte das Oliveiras, e alguém pergunta: quem é Jesus? Todos eles se pareciam. Jesus estava com os seus discípulos, e o próprio Jesus responde: sou eu. E eles caem, porque essa expressão sou eu ou eu sou vai mostrar exatamente, aleluia, a completa suficiência de Deus em si mesmo. É uma revelação da aceidade de Deus. E o que é isso? A aceidade é um atributo divino, é mostrar que Ele possui em si mesmo a causa ou o princípio da sua própria existência, sendo portanto um ser incriado. Como homem, Ele precisou ser gerado no ventre de Maria, mas por obra e graça do Espírito Santo, para viver como um de nós aqui na terra. Mas a sua divindade fazia parte da sua vida. Esse eu sou seria a forma raiz do nome Yahvé, quando o próprio Deus disse a Moisés, no capítulo 3 e versículo 14 do Êxodo, quando Moisés, preocupado em que nome se apresentaria a Faraó para poder pedir libertação ou liberação do povo que estava no cativeiro egípcio, perguntou a Deus, e Deus respondeu para Moisés: diga a Faraó que eu sou o que sou. Glória a Deus. Então, as verdades oriundas deste evangelho provam a divindade de Cristo. Sabe por quê? No capítulo 1, Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. João escreveu para cristãos, judeus e gentios, de todas as épocas, de todos os lugares. E como um dos 12 apóstolos de Jesus, João foi uma testemunha ocular do Senhor. Dessa forma, traz um relato preciso. O seu livro não é apenas uma biografia como o de Lucas, embora o tema também seja a vida de Jesus. Muitos leitores de João tinham formação grega. Esta cultura encorajava a adoração de muitos deuses mitológicos, cujas características sobrenaturais eram tão importantes para os gregos quanto as genealogias eram para os judeus. Mas João mostrou que Jesus não é apenas diferente, ele é infinitamente superior aos deuses da mitologia. E vai trazer Jesus como Filho de Deus no capítulo 1. No capítulo 2, ele é o Filho do homem. No capítulo 3, ele é o Mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de almas.
No capítulo 5, ele é o grande médico. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o defensor do fraco. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é o príncipe da vida. No capítulo 12, ele é o rei. No capítulo 13, ele é o servo. No capítulo 14, ele é o consolador. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, ele é o sofredor modelo. No capítulo 19, ele é o salvador crucificado. No capítulo 20, ele é o conquistador da morte. E no capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, libertador, transformador. Glória a Deus. É aquele que cura o doente. Aleluia. É aquele que sara as feridas. É aquele que tem o poder de realizar milagres. Falando em milagres, João traz no seu escopo apenas 8. Glória a Deus. Se João, a testemunha ocular, escolheu 8 dos milagres de Jesus, revelando sinais e prodígios, para tanto revelar a natureza humana, quanto a divina, mas enfatizando que a divindade de Jesus foi revelada em todo o livro. A verdadeira identidade de Cristo, que é ressaltada por meio de títulos a Ele atribuídos. Glória a Deus. O próprio Cristo usou a expressão por 7 vezes, dizendo: eu sou. A expressão que o identifica, ele disse: eu sou o pão da vida. Capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor. Capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, versículo 1. Aqui são as descrições que o próprio Jesus revelou. Mas quando analisamos toda a Bíblia, com base nas profecias, nos apontamentos da vida e obra de Cristo, nós veremos do Gênesis ao Apocalipse verdades reveladoras deste caráter divino na pessoa de Cristo. Poder eterno e o caráter imutável. Veremos a supremacia de Cristo. Veremos a superioridade do Filho de Deus. E quando falamos em supremacia,
Dizemos que Ele é a imagem de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio dentre os mortos. Quando falamos da superioridade, lembramos que Ele é o resplendor da glória de Deus, que Ele é a expressão exata do ser divino, que Ele é o sustentador de tudo, que Ele é o purificador dos pecados. Diante de Jesus, nada, nem ninguém o subsiste. Glória a Deus, porque Ele é, glória a Deus, a semente da mulher que o próprio Pai falou lá no princípio. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro do altar de Abraão. Ele é a coluna de nuvem durante o dia que guiou Israel. Ele é a coluna de fogo durante a noite que iluminou o caminho para que Israel não parasse na sua jornada. Aleluia. Ele é o profeta semelhante a Moisés. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o governador do seu povo. Ele é o cordão de escarlata na janela da casa de Raabe. Ele é o sumo sacerdote. Ele é maior que o sistema levítico. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é o refúgio, é a fortaleza, é o abrigo seguro, é a rocha inabalável, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É o quarto homem na fornalha de fogo ardente. Ele é o desejado das nações. Ele é o libertador dos povos. É o Senhor de Israel. É o reconstrutor daquilo que está perdido. É o restaurador dos muros quebrados. É o sol da justiça. É o profeta de Nazaré da Galileia. É o alfa, é o ômega, primeiro e último, começo e fim, leão da tribo de Judá, estrela resplandecente da manhã, raiz de Davi, rebento de Jessé, rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que vai reger as nações com vara de ferro. Ele é o verbo, é a deidade encarnada, é o criador do universo, é a suprema revelação de Deus. Portanto, ele é o retrato vivo da santidade de Deus, o único que tudo subsiste. Glória a Deus. Jesus, o Filho de Deus, que neste dia tem obra maravilhosa para fazer, milagres para você que precisa da cura divina, porta aberta para você que está em situação difícil, salvação e libertação para quem está mergulhado no pecado, algemado pela concupiscência da carne, pela soberba da vida. Jesus Cristo é tudo em todos. Mas para isso você precisa dizer o que João Batista testificou. Quem narrou, quem escreveu, quem notificou foi João o apóstolo. Mas o texto que nós lemos foi João Batista que deu o testemunho. E João Batista, ele vai dizer: eu vi o Espírito descer do céu como a pomba e repousar sobre ele.
Foi no momento que Jesus disse a João que deveria ser batizado por ele, para que se cumprisse as Escrituras. João pregava, João veio como precursor, aquele que veio antes para anunciar a chegada de outrem. E o próprio evangelista João fala de João Batista dizendo: havia um homem, ou houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ele dizia: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. E vai dizer sobre Jesus: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, terra de Israel, mas os seus não receberam, a rejeição dos judeus. Mas a todos quanto receberam, e isso inclui, aleluia, judeus, gregos, gentios, aleluia, raça, cor, etnia, credo religioso, mas todos quanto receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Escute, João Batista testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que mistério era este? Era o mistério da divindade de Cristo. Olha o que João disse: este Jesus é aquele de quem eu dizia: vem depois de mim, mas é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Glória a Deus. Isso mostra que Jesus é Deus, se revela a divindade do meigo, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Aí João testificou e disse: eu vi o Senhor descer do céu como a pomba e repousar sobre ele. Naquele dia os céus se abriram, e o próprio Deus, o Pai, disse: este é meu filho amado, em que minha alma se compraz, ou tem prazer, ou contentamento. João disse: e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aí João declara, finalizando este pensamento: e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Você que está na sua casa, ou no seu trabalho, acompanhando na sua TV, no seu smartphone, Jesus Cristo, Ele te alcança nesta hora, porque Ele é o Senhor. Aleluia.
E Ele vem com cura para a tua alma, porque Ele é o psicólogo por excelência. As doenças psicossomáticas, as doenças da alma, que traz angústias, que traz tristezas profundas, que traz amarguras, que te leva à solidão, mesmo no meio de multidões. Aleluia. Ele vai no teu emocional para também te curar. Ele também é o que cura no corpo. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E você pode perguntar: mas por que muitos não são curados? Muitos morrem. Simples. Pela consequência da queda do homem, que levou toda a raça humana a padecer isto. O salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Mas mesmo diante desse quadro, que é natural da vida, padecer de enfermidade, e até mesmo isso gerar a morte, como muitos têm partido desta vida. Mesmo assim, temos centenas, na casa dos milhares, de testemunhos de que Ele cura, de que Ele sara de qualquer enfermidade, de que o câncer, de que qualquer doença que pode acometer o homem, o ser humano, Ele é capaz, porque Ele confunde a medicina. Porque para Deus nada é impossível. Porque Ele realiza prodígios para a própria glória do seu nome. Mas também Ele cura no espírito. A parte espiritual. Porque eu estou também pregando para pessoas que precisam ser libertas. E Jesus é a salvação. Jesus é o antídoto. Aleluia. Jesus é a saída. Jesus é a única solução. Ele quebra os grilhões do pecado. Ele torna o escravo livre. Ele liberta o que está aprisionado. É sobre o poder deste Jesus. É sobre o caráter divino. Sobre a imutabilidade, títulos, atributos, que eu prego nesta manhã para vidas que estão nos assistindo agora ao vivo e outros que ouvirão. Glória a Deus. Saiba que, como homens testificaram, a igreja, no tempo odierno, no século atual, nos dias chamados hoje, também testifica, aleluia, que Jesus Cristo, Ele pode fazer tudo. Necessário é crer. Necessário é abraçar esta fé.
necessário é compreender que nós precisamos, que nós necessitamos, que a alma, ela geme e ela grita. E sabe qual é a necessidade dela? Jesus. Glória a Deus. É o preenchimento exato e necessário para uma alma vazia. É Jesus. Glória a Deus. O reino das trevas, o inferno, toda a hoste da maldade nos lugares celestiais, como disse Paulo aos Efésios, eles vêm contra a igreja, contra os cristãos, contra o mundo. Mas maior é o que está conosco. Jesus Cristo é a nossa defesa, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Aleluia. E eu quero profetizar de acordo às Escrituras sobre a tua vida e sobre a tua casa, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Mal algum chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Essa é a promessa que nós temos de Cristo. E Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. O Jesus apresentado e revelado na Bíblia, vaticinado pelos profetas, confirmado pelos apóstolos, nós testificamos, é o mesmo. É o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, passado, hoje, presente e para sempre, amanhã, futuro. Passado e futuro para Ele é um eterno presente. Glória a Deus. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Nada nem ninguém foge do seu poder, do seu olhar, do seu controle. Ele é o Senhor soberano. É o que está sentado no trono. É o que manda em cima e manda embaixo. Aleluia. Este é o Deus da igreja. Este é o Deus que você serve. E se você não serve, é a quem estamos apresentando para este encontro maravilhoso. Eu quero orar por você. Já estou em tom de encerramento. Glória a Deus. Mas eu gostaria daqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, se tem alguém que não conhece Cristo, que não tem uma experiência com Cristo ainda, está afastado da igreja, ou nunca participou da igreja e quer agora decidir a Cristo, decidir a vida para Cristo, no chat escreva aí: eu aceito.
ou eu quero Jesus, ou eu volto